você do Mecânico Online, tudo bem? Hoje uma oportunidade para a gente voltar a falar sobre veículos elétricos aqui no lançamento da BYD. Eu estou com o Adalberto Maluf. Adalberto, veículos elétricos no Brasil, uma realidade, um futuro, ou o que é que a gente pode esperar que vai acontecer? Olá, Tarcísio, obrigado pela oportunidade de estar aqui com todos os ouvintes, telespectadores. A eletromobilidade é uma realidade no mundo, né? É um processo sem volta. A gente vê o crescimento na venda a nível mundial, então o mundo saiu de 4% para 9%, esse ano vai passar de 20% na venda de veículos elétricos. A China, que é o maior mercado do mundo, saiu de 4%, 5%, esse ano já está em 28% de veículos elétricos. Então, o Brasil também entra agora num estágio de crescimento. A gente teve um crescimento de 77% na venda de veículos elétricos e híbridos no ano passado. Esse primeiro trimestre também um aumento significativo, né, de 140%. Já está falando de 2,5% do mercado brasileiro já foram veículos híbridos e elétricos. Ao mesmo tempo, a gente tem um aumento do preço da gasolina, dos combustíveis fósseis, né, o próprio aumento dos carros a combustão, em função do desequilíbrio das cadeias globais. Já o veículo elétrico, por outro lado, o preço está diminuindo, né? A gente está aumentando a escala de produção, fabricando cada vez mais baterias. Então é um processo sem volta, que se transforma não só o veículo elétrico, autônomo, conectado, nessas novas tecnologias que de alguma maneira todos os consumidores gostariam de ter nos seus veículos, como o setor elétrico também passa por essa grande mudança. A gente observa a nível mundial uma política de incentivos para os veículos elétricos. O que é que a gente pode esperar a nível de Brasil? Infelizmente o Brasil não tem ainda uma política nacional da eletromobilidade, como o resto do mundo tem. O que a gente vê aqui são iniciativas de governos estaduais, governos municipais, né, e no Nordeste mesmo, Pernambuco, Prefeitura de Recife, né, já tentou fazer alguns projetos piloto, vem incentivando. Recife foi a primeira cidade do Brasil a ter um projeto de carro elétrico compartilhado lá no Porto Digital. Então o que a gente vê é que existem esforços subnacionais, mas, infelizmente, a gente não conseguiu ainda criar uma política pública que integre os governos, a academia, o setor produtivo, como a gente vê lá fora. Durante a pandemia, por exemplo, a Europa aprovou o pacote europeu, né, o Green Deal, o pacote verde econômico. Depois a gente teve na China aprovando o 14º Plano de Desenvolvimento, Estados Unidos agora com o plano de infraestrutura do Joe Biden. Então, o mundo inteiro vem colocando muito recurso para fazer essa transição energética, das energias renováveis, da eletromobilidade. Então, se por um lado a gente tem esses investimentos massivos a nível mundial, os números certamente vão continuar crescendo. Então, por isso a importância de, no Brasil, a gente também dialogar sobre isso, para tentar sensibilizar a opinião pública, os nossos tomadores de decisão, de que o Brasil precisa se inserir cada vez mais nesse movimento global, para que a gente possa inserir-se nas cadeias produtivas globais. A gente já teve, né, inclusive nos últimos 2 anos, aí, o fechamento de algumas fábricas no Brasil, né, uma delas no Nordeste, lá na Bahia. Isso gera um impacto social e econômico muito ruim. Então, o Brasil ainda tem com mais ou menos 100 mil empregos diretos no setor automotivo, fabricando o veículo. Então, a gente precisa batalhar para manter esses empregos aqui. São empregos que pagam salário de melhor qualidade, além de todo o desenvolvimento de tecnologia, o desenvolvimento de inovação. Então, eu tenho certeza que o Brasil vai se inserir. A gente tem uma matriz elétrica limpa e renovável, temos muita energia barata de renovável disponível à noite, que é algo muito bom e favorável para o veículo elétrico também. Temos todos os minérios dessa revolução, então a gente pode beneficiar, né, ampliar a indústria extrativista aqui no Brasil, gerando também investimentos. Então o Brasil tem tudo para crescer, continuar crescendo, e eu tenho certeza que isso uma hora ou outra vai ocorrer. Eu vejo alguns estudos falando sobre a capacidade de energia elétrica no Brasil. Vai ter energia elétrica para tudo isso, para esses números crescentes? Não, com certeza. A falta de energia do Brasil é durante o horário de pico, né? À noite a gente tem lá o parque instalado, as eólicas estão gerando energia e ninguém está consumindo. Existe, por exemplo, um estudo feito pela Itaipu, de que se eletrificasse 100% da frota brasileira, assim, um toque de mágica de um dia para o outro, todo o estoque de veículos, isso representaria só um aumento de 10% no consumo. Então, como o crescimento vai ser gradual, e a maior parte do crescimento hoje da disponibilidade de energia no Brasil é da geração distribuída,
né? O ano passado, a fonte número 1 foi a fonte solar fotovoltaica e a grande maioria dela em projetos distribuídos. Então, é o setor privado investindo, colocando painéis solares lá no telhadinho das casas, no comércio, né, no escritório de todo mundo. Em especial no Nordeste brasileiro, a gente tem uma irradiação solar incrível, né, tem um potencial muito grande de continuar crescendo todo esse ecossistema de inovação, que a gente vai cada vez mais sair do veículo, então a gente sai do veículo elétrico, vai para a infraestrutura da casa, infraestrutura de recarga, essa casa inteligente, mais conectada, a rede, né, que no horário que tem energia mais barata, você abastece o carro, a hora que a energia está cara, o carro abastece a sua casa. Então a gente está falando de um ecossistema de inovação muito grande, muitos empregos, muitas inovações, aplicativos e novas soluções virão desse ecossistema. Por isso a importância dessas políticas públicas continuarem a ocorrer. A gente tem alguns cases emblemáticos já no Brasil, por exemplo, Noronha foi uma das primeiras regiões do Brasil a ter metas para a eletrificação. A partir de 2025 não entra mais veículos a combustão na ilha. Então você tem hoje projetos importantes de energia solar, de baterias, infraestrutura de recarga. Isso mostra que é possível fazer. Claro que Noronha é um exemplo, né, muito específico, mas se dá certo lá, por que não pode dar certo no resto do Brasil? Perfeito. Hoje uma oportunidade muito interessante no lançamento do RAM EV. EV que vocês chamam mesmo, é um veículo totalmente elétrico da BYD que chega no mercado brasileiro. E tivemos a oportunidade de participar de um seminário sobre eletromobilidade, isso a nível global. Teve toda uma atualização hoje, muito legal, que você vai acompanhar no Mecânica Online, todas essas informações aí. Ao passar dos dias, a gente vai publicar isso. E a minha dúvida, quando a gente fala de fontes energéticas, já ampliando até o assunto, como é que vocês visualizam, até pela marca, a combinação da energia, né, da eletricidade, mas também o gás natural, o hidrogênio, o etanol? Todo mundo vai conviver? Vai existir uma forma ou vai ter uma fonte única de energia? Com certeza, do mesmo jeito que a gente precisa de uma infraestrutura multimodal, a gente precisa da bicicleta, precisa do patinete, do ônibus, do caminhão. Não vai ter uma solução ou uma tecnologia que vai dominar tudo. Do mesmo jeito, a gente precisa ter segurança energética, né? E segurança energética significa a diversificação das nossas matrizes. O Brasil tem hoje uma produção de etanol muito significativa, que gera muita renda. O etanol é um biocombustível renovável. Então, o Brasil deve ser o precursor, né, e o grande líder dos híbridos flex no mundo. Então, esse parque produtivo instalado no Brasil, provavelmente ele vai fazer primeiro essa transição para o veículo híbrido flex. Hoje o etanol representa só 19% do consumo de combustível líquido, né? Muito pouco ainda. Então, a gente quer ampliar o uso do etanol, mas ao mesmo tempo a eletromobilidade soma nesse processo, né? A mobilidade elétrica ela é 6 vezes mais eficiente do que um motor a combustão. Então, do ponto de vista econômico, né, a hora que a conta começar a fechar, porque hoje a gente está falando de veículo elétrico muito mais para ônibus, para caminhão, veículos de luxo ainda, né? O nosso próprio sedã lançado hoje aqui é um veículo com 500 km de autonomia, né? As principais tecnologias embarcadas que podem existir. Então, obviamente, ele é um veículo ainda um pouco mais caro, né? Ali situado no mercado de luxo, mas com o passar do tempo, o aumento da escala, a gente vai também trazendo os novos modelos um pouco mais acessíveis, ampliando a atuação e a possibilidade das pessoas terem veículo elétrico. Então, assim como a gente viu os números da China, né? A China saiu de 4 para 14 e foi para 28% de elétrico. Nenhuma projeção chegava nem perto de achar que esse número seria realidade agora. Mas o que a China percebeu é que para reduzir a poluição local, reduzir a dependência do combustível fóssil que é importado, né? A grande maioria é importado da China, e criar a indústria do futuro, ela deveria criar incentivos e toda uma estrutura. E fez os incentivos e os resultados estão aí. Tanto é que a BYD é hoje, né, está entre as duas maiores fabricantes de veículos elétricos, junto com a Tesla. Eu tenho certeza que há poucos anos atrás, se alguém falasse que uma montadora chinesa seria líder de tecnologia num setor tão competitivo, mas será, né? A BYD realmente sempre foi uma gigante de tecnologia, fabrica smartphones, né? Fabrica sistemas energéticos, trens, mas nos veículos o que a gente vê é que a atuação do governo também de criar esse mercado e as políticas públicas para incentivar fizeram com que a tecnologia pudesse crescer uma velocidade muito maior, ganhar uma escala. Então, o ano passado, por exemplo, os subsídios para a compra de veículos elétricos na China caíram drasticamente.
e as vendas mesmo assim continuaram a crescer, né? O que mostra que a tecnologia já chegou no seu ponto de maturação econômica. Hoje a conta fecha, tem um veículo elétrico para quem roda um pouco mais de quilometragem todos os dias. E você, ao trazer o veículo elétrico, você não só ganha aquele desempenho superior, né, e todos os benefícios dos produtos e tecnologias que vêm, né, assistente de freio emergencial, assistente de faixa, né, e a tela de LCD que vira de um lado para o outro, que você divide toda aquela tecnologia embarcada dentro do veículo, mas o veículo elétrico também melhora a qualidade de vida das pessoas, porque ela reduz o ruído, reduz a poluição. Os nossos veículos elétricos, por exemplo, o RAM, ele tem um filtro de poluentes. Então você vê lá, o medidor está lá, 20 partículas por milhão de material particulado lá na rua, dentro do carro é 5. Né? Então ele purifica o ar. Então essa qualidade de vida que a gente busca cada vez mais, ela virá junto com a eletromobilidade, no sentido de gerar cada vez mais oportunidades para todos. Perfeito. Aqui no Mecânica Online você tem a oportunidade de acessar uma área de cursos, onde a gente fala sobre veículos elétricos e híbridos, um material muito interessante. Acesse cursosmecanicaonline.com.br para conhecer e entender um pouquinho mais dessas tecnologias aqui que o Adalberto já adiantou para a gente. Para finalizar, a gente vai falar de um recurso que eu vi que chega como novidade nesse veículo de vocês, aqui no RAM, um sedã totalmente elétrico da BYD aqui no Brasil. Uma bateria que oferece uma segurança 2 vezes maior do que as baterias que a gente já está vendo nos veículos elétricos. Já é uma evolução da bateria elétrica. Explica melhor o que é que ela tem de diferente. Claro. Bem, a BYD é a maior fabricante de bateria do mundo, né? A empresa foi criada por um químico, que é o químico mais premiado, né? O cara que inventou a bateria de lítio moderna. Mas as químicas da bateria de lítio foram evoluindo no sentido de terem um pouco mais de segurança. Então, já há muitos anos a gente já fabrica o fosfato de ferro lítio. Então, ela é de lítio, mas tem o ferro ali como percussor de energia, que é algo muito mais estável. Mas ainda a gente tinha alguns desafios que a bateria antiga, por exemplo, ela não conseguia passar os testes de perfuração, né, os testes de achatamento. Então, se você tinha uma batida de um veículo, a bateria poderia pegar fogo, poderia entrar em combustão espontânea, né? Hoje, uma bateria de lítio tradicional, por exemplo, a do nosso celular, se ela entra em contato com o oxigênio, ela pega fogo, né? Ela entra em combustão instantânea. Então, o que a gente fez? Essa nova bateria, que chama Blade, ela realmente veio para revolucionar o setor. Então, a gente está falando de uma bateria que reduz em mais ou menos 40% o espaço, 30% o custo e aumenta 50% de densidade energética. Então, a gente tirou todo o pacote de bateria e deixou somente a célula. Só que a célula é muito reforçada, então ela virou uma célula estrutural. A gente mostrou hoje aqui alguns dos testes, né? Inclusive aquele teste do... Vamos mostrar, estamos mostrando isso agora então. Vamos aproveitar para mostrar para o nosso internauta. O teste do caminhão, 19, 21, 27 toneladas passando por cima da bateria, a bateria continua viva. Então, a gente vai ver cada vez mais essa mudança, né, dos clientes começarem a buscar químicas um pouco mais seguras, né? À medida que a escala aumentou, o custo também reduziu. E essa bateria é algo que a gente aposta muito, tanto é verdade que as principais montadoras do mundo todas estão querendo comprar a nossa bateria Blade, né? BYD começa a vender para algumas dessas montadoras globais também. E ela traz segurança, do ponto de vista de que não pega fogo, não explode, nunca acontece nada, e ao mesmo tempo uma densidade energética favorável com uma vida útil incrível, né? Essa bateria hoje tem 20 anos de vida útil. A gente usa ela há mais ou menos 10, 12 anos no veículo, depois você tem uma segunda vida ainda com sistema estacionário de energia, pode ter até uma terceira vida fazendo regulagem de frequência em subestação. Então isso deve agregar um valor que hoje a gente não entende muito bem, mas daqui a 10 anos essa bateria ainda vai valer muito dinheiro. Mesmo o veículo, por exemplo, depois de 10 anos, né, a pessoa já querer trocar, ela vai ter ali um certo valor naquela bateria. Então, as químicas evoluíram muito e a chegada da bateria Blade. No RAM, o RAM é o nosso sedã elétrico mais vendido da empresa, né, a nível mundial. Foram 140 mil unidades vendidas. Ele foi o primeiro modelo a ter a bateria Blade. E agora a gente pretende ampliar essa bateria para os outros modelos disponíveis na empresa. Perfeito, Adalberto. Muito obrigado aí pela participação. E aqui no Mecânica Online a gente continua cada vez mais falando sobre a evolução, né? Já não é mais o lançamento, não é mais a novidade do carro elétrico, mas sim
a novidade, a evolução dos veículos elétricos que vão acontecendo e o melhor aqui no Brasil. Muito obrigado, hein?